Olá, amigos e amigas. O tema de hoje do canal Palavra do Cristão será A Caridade Salva? Eu começo esse tema com a frase do pregador Billy Graham. A maior forma de louvor é o som de pés consagrados buscando os perdidos e os fracos. De fato, a caridade é algo extraordinário, que certamente facilitará a nossa salvação. Mas devemos compreender que apenas a caridade não salva. Somos salvos pela graça de Deus. Esta última reúne todas as demais virtudes. Isso porque se deve entender que a caridade e a vaidade são os dois lados da mesma moeda, isto é, a cara e a coroa. Como dizem os judeus, a caridade deve ser anônima. Do contrário, é vaidade. Se você faz caridade para mostrar-se caridoso e ganhar os aplausos dos homens, ou mesmo curtidas nas redes sociais, você já ganhou a sua recompensa na terra, mas não a terá no céu. Esse gesto, por mais que se pareça nobre, não tem valor aos olhos de Deus. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante. Em continuidade ao texto, lemos no versículo 13 o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Mas por que a caridade é tão importante? Porque ela é o exercício prático de ser cristão. Significa cumprir o segundo mandamento. De tal modo, ser caridoso é ser imitador de Cristo. É amar a Deus na pessoa do nosso próximo. É uma atitude bela e poderosa. A caridade, em essência, atrai as demais virtudes e imediatamente nos eleva ao status mais nobre da humanidade. A caridade é a demonstração do que é ser humano, a mais perfeita criação de Deus. Quanto mais humanos somos, mais próximos de Deus estamos. Caridade e humildade são duas virtudes necessárias e estão intrinsecamente ligadas. Caso o cristão possua essas duas características, sua salvação é certa, pois além dele conhecer seus limites e rejeitar comportamentos vis, como a soberba, a vaidade e a arrogância, ele terá empatia, ou seja, se colocará no lugar do outro. Assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine, isto é, eu nada seria. É o que lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Quando se diz que ser caridoso é ser um imitador de Cristo, isto não é dito da boca para fora, pois tudo o quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. É o que nos ensina o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Ser caridoso é, antes de tudo, uma obrigação do cristão, pois se nos faltar essa virtude, não se pode alcançar a salvação. Contudo, ser apenas caridoso não nos concederá o acesso ao paraíso. Lembremos-nos que aos olhos dos homens é bom fazer o bem, mas nem sempre isso pode ser encarado como algo genuinamente caridoso. A caridade condicionada ou forçada, com fins de obtenção de ganho pessoal, audiência, recompensa ou como sinalização de virtude, não é caridade. É mero oportunismo. E os oportunistas não têm lugar no reino de Deus. A falsa caridade, que gera autopromoção e prestígio, pode passar a ideia de que a pessoa esteja contribuindo com a sociedade de alguma forma. De fato, é exatamente isso que acontece. A empresa que auxilia e tem seu nome divulgado e propagandeado exerceu sua mera função social como empresa, que visa, em primeiro lugar, o lucro. A caridade é espontânea e não visa mérito. Como lemos em Mateus capítulo 6, versículos 3 a 4, mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Como sabiamente dizia Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. A irmã nos disse isso, certamente, porque a fé sem obras é morta em si mesma. Na maioria das vezes, precisamos agir imediatamente para findar a dor de alguém. Não é por acaso
que a oração é formada por dois verbos, orar e ação, ou seja, orar e agir. É também de autoria da Madre Teresa a seguinte frase: o importante não é o que se dá, mas o amor com o que se dá. Qualquer gesto ou atitude é válido, desde que haja um coração pronto a ajudar, sem murmurações. A irmã também disse que a pobreza não foi criada por Deus, mas por mim e por você, quando nós não repartimos o que temos. É triste saber que a fortuna de alguns daria para acabar com a fome e a miséria no mundo, se cada um deles doasse apenas 5% de seus patrimônios. Mas isso dificilmente irá acontecer. Enquanto as pessoas não entenderem que o dinheiro é uma mera consequência do trabalho, as coisas nunca mudarão. Cada vez mais a sociedade se tornará imediatista e consumista. A riqueza de alguns é tamanha que supera o PIB de alguns países. Eles, de verdade, não sabem o que fazer com tanto, mas raramente ajudam, e quando fazem, visam a restituição no imposto de renda, ou apenas que sua imagem seja vista como de uma pessoa bondosa, caridosa, mas na verdade ela sempre tem interesses secundários. A caridade talvez se torne algo raro, mas é por ela que reconhecemos a nossa própria humanidade. É nela que vemos a face de Deus nos homens. E aí entendemos o porquê de sermos imagem e semelhança de Deus. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.